Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na NBA, além do fato dela ser uma liga de 12 meses, coisa que a gente recorrentemente fala aqui nesse podcast, é o fato de que a liga tem múltiplas camadas. Eu quero dizer o seguinte: você não quer só saber o que se passa com a sua franquia dentro de quadra. Você não quer saber só o que os jogadores vão fazer ali para conquistar aquela cesta, para ganhar aquele jogo. Você quer saber mais. Você quer saber da relação entre eles. Você quer saber da relação deles com o técnico. Você quer saber da relação do técnico com o front office. Você quer saber da relação desse front office com o ownership. Você quer saber como é que a cidade percebe a franquia através dos textos dos teus beat writers. E você não fala muito. Na realidade, você não fala muito racionalmente sobre os agentes. Sobre os agentes. Aqueles que conduzem a relação dos jogadores da NBA com as franquias. Tá bom, tem alguns jogadores que nem tem mais agente. Um abraço aqui, um shout-out especial já na introdução para Joel Embiid. Mas é legal a gente dizer o seguinte: hoje a gente vive um momento totalmente diferente na história do esporte, principalmente na NBA. A era do player empowerment, a era do empoderamento dos jogadores. A gente termina o episódio com uma frase clássica do Jalen Rose que eu não vou spoiler aqui para você nessa introdução. Mas a realidade é, se você é o responsável pelo sucesso da tua franquia, se você é o responsável pela cota de TV que a tua franquia recebe, por que você não pode ter maior barganha para negociar? E aqui a gente entra com ele, com talvez o cara mais importante hoje dentre os agentes da NBA. E eu não tô nem dizendo aqui que o mais importante vai ser o mais odiado, apesar de algumas vezes ser. E apesar de algumas vezes não ser também. Um abraço aí pro late great Dan Fagan. Não tão late, não tão great assim, vai. Late sim. Mas o ponto é o seguinte: não tinha como a gente não falar do cara que mudou o jogo. Mudou a maneira como a gente vê a relação dos agentes com os jogadores, com as franquias. E eu não tô nem falando aqui do Jeff Schwartz, que tem mais de 450 milhões de dólares em salários agregados. Eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirelles vamos falar nesse podcast, nesse Pads e Regatas podcast, sobre Rich Paul, um homem que mudou o jogo sem nem mesmo ter um diploma. Um homem que mudou o jogo através de um encontro devidamente inesperado. Um encontro mudou a vida de Rich Paul, ele aproveitou essa chance e hoje a gente tá falando dele aqui no 31º episódio do Pads e Regatas podcast. Senta aí, estica aquelas tuas pernas, faz aquele teu ritual padrão, bota essas pernas aí pro alto, estica elas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Pads e Regatas podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Tá começando agora mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirelles. E eu sou Otávio Ribeiro. E no episódio de hoje a gente vai falar de algo que eu e o Tavinho gostamos bastante. Eu e o Tavinho queremos falar sobre isso há bastante tempo, que é sobre a influência dos agentes na NBA. Então a gente tem agentes aí como o Rich Paul, como Schwartz e o Aaron Mintz, que são caras que são players e que geralmente o fã da NBA, que é fã somente do jogo, ele não pega muito essa parte do que está acontecendo por trás dos bastidores ali, né, cara? Ou nos bastidores, melhor dizendo. Então a gente vai explorar um pouco sobre isso, a gente vai explorar a influência e como o Rich Paul mudou o jogo de basquete, mudou o jogo da relação dos jogadores com as franquias. Então a gente vai falar um pouco, a gente vai falar bem sobre isso e cobrir os takes que envolvem essa história. Mas antes disso, a gente vai começar pela sessão Enzo de abraços efusivos. Enzo, para quem não sabe, é o nosso super fã, nosso fã mirim. Então aquele abraço sempre pro Enzo no Forte começo dos nossos episódios. Enzo. Tavinho, o que você tem do seu lado? Vamos lá. Do meu lado aqui, não tem como eu não mandar esse shout-out aqui pro Thiago Vital, um dos piores tomadores de decisão sob pressão da história. Que um shout-out para ele e para o seu ar-condicionado de quase 4.000 polegadas. Não, Flávio. Pior, Flávio.
Pior, não vou nem dizer 4.000 quê. Não vou nem dizer 4.000 quê, mas um forte abraço. Vamos fingir que é BTU. Vamos fingir que é BTU. Vamos fingir que é BTU. E do teu lado, meu mano? Do meu lado, eu tenho um abraço efusivo. Na verdade, é um beijo. A Camila pediu para enviar um beijo para ela, que ela escuta os nossos episódios. Ela veio no nosso privado aqui e pediu para enviar um beijo para ela. Ela que tá escolhendo um time da NBA. Opa! Tá escolhendo um time da NBA, mas gosta muito do Steph Curry. Opa! Meu Deus do céu. Tá velho já, Camila. Vem pra Filadélfia que a decepção é garantida. Será que a gente vai ter que abrir uma outra campanha para decidir o time? Acho a gente fez válido. Isso pra Aninha, né? Acho válido. A Aninha, inclusive, tá enrolando o nosso público, que todo dia vem perguntar pra gente, e aí, o que a Aninha decidiu? A Aninha tá só na enrolação, daqui a pouco começa o training camp e nada, Fabinho. É verdade. Aninha, para quem não sabe, é nossa sonoplasta. Então fica aí os abraços efusivos de hoje pro Thiago Vital e seu ar-condicionado, para ficar bem fresquinho. E um beijão para Camila, para ela poder decidir aí. Talvez seja o Warriors a escolha dela, decidir o time. Exato. E fica aqui o nosso abraço. Exato. Vamos começar o episódio, então? Partiu, Flavinho, partiu. Flavinho, é bizarro a gente pensar que em meio à pandemia, de 2020 para cá, os 40 negócios mais valiosos no mundo dos esportes movimentaram um total de 56 bilhões de dólares, Flavinho. 56 bilhões. Isso é aproximadamente um aumento de 10% de 2019 para cá. E é um aumento de 55% de 2015 para cá. Olha que absurdo, Flavinho. Olha que a gente... Isso deve ser maior do que PIB de países. No plural, tá certíssimo. Países. Tá certíssimo. Exatamente. Acima e baixo. Então, assim, é impressionante que a gente fala pouco de um lado tão importante, né? E assim, eu particularmente, você sabe, né? Que você que tá ouvindo a gente, você também sabe, né? Que a gente se amarra numa narrativa aqui. E aí não tinha como a gente não trazer, em meio a toda a polêmica, né, Flavinho, da off-season, se o Aaron Rodgers dominou a off-season na NFL. Infelizmente, Ben Simmons acha que ele tem envergadura moral para assim o fazer na NBA, né? E todo mundo que está acompanhando essa novela sabe do papel, da importância e do perigo que é um homem em meio a essa questão toda. Um homem que até agora não se pronunciou de maneira efusiva, vai? Por enquanto são só comunicados, né, da agência dele como um todo. Mas do homem mesmo, nada foi dito, nada foi expressamente dito. Porém, Flavinho, por que a gente não para de falar de Rich Paul? Por que na data de hoje, por que em setembro de 2021 a gente fala só de Rich Paul? Porque o cara mudou o jogo, o cara mudou a forma de fazer negócio, o cara mudou a percepção do que é um agente da NBA, e ele mudou a forma de que os jogadores se enxerguem. Então ele mudou a autoimagem dos jogadores, mais precisamente dos jogadores negros nos Estados Unidos e na NBA. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, cara? Porque historicamente os donos dos times são velhos, ali com seus 50, 60 anos, herdeiros de fortunas, brancos. E a NBA é formada por uma maioria esmagadora de jogadores talentosíssimos negros. Então a gente tem, e isso tem um peso racial, então, não necessariamente só no mundo, mas com certeza nos Estados Unidos, isso fica bem delineado, né, como algo que é uma progressão histórica. Você não tem como associar uma progressão histórica nessa correlação, né? Por que tem poucos, por que não temos
donos de times, e até se a gente pode entrar isso para frente, né? A gente pode entrar para GMs, a gente pode entrar para analistas, a gente pode entrar, tanto que a NFL está tentando fazer mais ações para poder incluir as minorias. Então por que a gente não tem mais negros nessas posições, em qualquer uma das posições da cadeia alimentar? E aí, à medida que vai subindo, acontece como acontece na maioria das empresas, as cadeias e os organogramas eles vão ficando cada vez mais brancos e menos diversificados, menos diversos. Então, o Rich Paul, ele é o primeiro agente que conseguiu fazer de forma efetiva com que o jogador negro se enxergasse como jogador negro na liga e entendesse o seu valor. Porque se a maioria esmagadora dos jogadores e dos bons jogadores são negros, por que eles antes tinham tão pouco poder? E eu acho que essa é a mágica do Rich Paul. O Rich Paul, ele não vai ser lembrado como isso, né? Mas ele foi o grande pivô do que a gente chama hoje do empoderamento do jogador na NBA. Todas essas coisas que hoje em dia são naturais, como os jogadores decidirem jogar em lugares melhores para eles, jogarem em times em que faça mais sentido para eles e em lugares, em cidades que faça mais sentido para eles ao final do seu contrato, ou até antes do final do seu contrato, eles já solicitam uma troca. Isso é muito do movimento, hoje é considerado normal, mas isso é muito do movimento do que o Rich Paul trouxe para falar assim: você é um dos melhores jogadores do mundo nessa posição. Inclusive, ele é agente do melhor jogador do mundo nessa posição. E por que você tem que jogar em Memphis? Por que você tem que jogar em Nova Orleans? Onde você gostaria de jogar? Com quem você gostaria de jogar? E isso talvez a história não lembre tanto, porque a galera vai lembrar das figuras dos atletas. Mas quem estava por trás ali era Rich Paul e a Clutch. Hoje em dia isso é considerado norma, mas esse cara foi o pioneiro, esse cara foi o cara que proporcionou o cenário de Oceano Azul para essa galera de hoje. Cara, baita, Flávio. Você tava falando sobre o topo da cadeia alimentar, é aquilo. E aí eu falo pra ti mesmo que tá ouvindo a gente agora aqui, dá uma olhadinha no Hoops Hype, dá uma olhada no top 10 dos agentes da NBA e pensa aqui comigo, quem é que tá acompanhando o Rich Paul? Quais são os agentes pretos proeminentes que estão no topo da lista? Dá uma olhadinha, vê os nomes, vê que para cada Jeff Schwartz, para cada Austin Brown, para cada Aaron Mintz, para cada Jason Glushon, para cada Bill Duffy, quantos Rich Pauls a gente tem? E você falou, Flávio, sobre o jogador preto se perceber como jogador preto na liga e perceber não só o poder que ele tem nas mãos dele, mas também entender as mazelas que ele carrega com ele, que às vezes ele nunca saberia se ele é assessorado por um cara que não é preto também. O ponto todo é esse. É super interessante quando a gente para pensar que o Rich Paul prega o empoderamento não só dos jogadores, mas também do homem preto, em qualquer que seja o ambiente. E aí é fundamental para ele, quando ele faz um pitch para um jogador que está vindo para um college da vida, ou para um jogador que está vindo para a NBA, para um astro da NBA, que ele consiga botar bem claro na mesa que ele, e só ele, ou no caso, pelo menos algum dos agentes dele da Clutch, só eles vão entender o que aquele jogador também carrega, quais são os pesos que ele leva nas costas. Ele tem ele cunhou, né, aquele termo da Black Tax. Todo atleta que entra na NBA, todo atleta preto que entra na NBA carrega consigo a Black Tax. Existem os impostos que você paga para o tio Sam, como diz o Jalen Rose. Se você joga em Toronto, existem os impostos que você paga não só para o tio Sam, mas também para a rainha. Mas quando você é um atleta preto, você paga uma taxa que talvez seja a maior de todas e é a mais perigosa, porque nenhum agente te fala, a não ser Rich Paul e a sua Clutch Sports, né? Que é a Black Tax. O que é isso, Flavinho? É quando o jogador ele entra na NBA, muitas vezes ele tem uma família muito grande para dar o suporte, para representar, para cuidar dela. Ele muitas vezes não tem um nível de educação, como é que posso dizer, dentre os familiares próximos, os familiares diretos que possam aconselhar com relação a quais serão as decisões que ele vai tomar na sua vida.
ele A tem rede de apoio, né? a rede de apoio dele. E aí, Flavinho, como é que você espera que um camarada, um branco de 40, 50 anos de idade, que entre ali, por mais proeminente que seja, como é que você espera que aquele cara vai estar ali por você, não agora que você está despontando, não agora que você é uma estrela, não agora que tu está negociando um contrato de 100 milhões, mas daqui a 20 anos, quando você estiver aposentado, quando você não tiver mais nada, se você não sabe do custo dessa Black Tax e se você não se planeja para você não sofrer com ela, para você saber como overcome, né? Como superar essa Black Tax. E aí, Flavinho, não tem como não tirar o chapéu pro homem, porque eu acho que se ele lança esse pitch para mim, porra, pelo amor de Deus, se ele lança isso para qualquer contador, duvido que o contador não aceite ser agenciado por Rich Paul, não é não? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Até porque esses jogadores, eles também. Uma coisa que ele diz e que, de novo, é importante. Eu vou deixar claro duas coisas aqui. A primeira é que não tem como a gente falar sobre esse tema sem falar sobre o tema racial e a carga racial que isso carrega. Porque a história da NBA está atrelada à história racial nos Estados Unidos. Tá? E ele diz que talvez seja a frase mais impactante para mim, que é a vivência do homem negro nos Estados Unidos e do atleta negro nos Estados Unidos são coisas completamente diferentes. Porque o atleta negro, além do imposto negro que você falou aí, né, ele carrega o peso de anos de desigualdade. E essas desigualdades, elas borbulham de formas diferentes. Então, tem a rede de apoio, como você falou, mas tem também o próprio conhecimento financeiro, conhecimento de como investir o seu dinheiro, porque um dos problemas que repetidamente a gente vê, todo mundo que ama o esporte e acompanha aí, sei lá, há 5, 10 anos, conhece histórias de jogadores que ganharam muito dinheiro e ou perderam boa parte do dinheiro que eles ganharam muita grana porque não sabiam como gastar, Um abraço ou porque ou foram mal agenciados, ou não souberam lidar com toda a afluência de coisas que tem na vida de um jogador multitalentoso e jovem. Isso não pode ser subvalorizado, cara. Isso não pode ser subvalorizado. Eles ganham muito dinheiro, muito rápido e muito jovens. Então, com 17, 18 anos, o LeBron James já tinha milhões de dólares na conta do banco e ele tinha que jogar basquete. Só que ele podia não querer jogar basquete agora, ele já tinha o dinheirozinho lá dele garantido e tchau, tchau, beleza, não tem mais motivação. A grandeza desses caras em conseguir continuar tendo a motivação para trabalhar e para prosperar e florescer, e criar o que eles chamam de riqueza geracional. Esse é o tipo de pensamento que o Rich Paul traz para eles. Ele fala nesse artigo que você trouxe para a gente, só quero dar o crédito para ele, do Jeremy Tellman, que é um professor de Direito da Universidade de Oklahoma City. Ele fala que não só a Clutch fala para eles a forma melhor de administrar o dinheiro, mas também ensina eles a mexer com o dinheiro. E qual é o objetivo disso? Eu ensino porque a sua carreira vai ser curta, e a sua carreira vai ser curta em relação às outras profissões, e para que você crie uma riqueza geracional, você precisa fazer isso, isso e isso. Isso aqui é o seu custo fixo, isso aqui é o seu custo variável, isso aqui é a sua projeção ao longo de 50 anos, você pode ter gastos médicos e por aí vai. Então, ninguém antes levantou essa bandeira. Os agentes, antes, a geração de agentes que veio antes, e ainda existe hoje, claro, obviamente, e por isso que eu falo que o Rich Paul mudou o jogo, porque o agente estava ali para garantir que o jogador tivesse o maior contrato possível. Ponto. E aí os agentes bons, eles entenderam que isso também fazia parte, fazer
cuidar das outros quereres e das outras vontades dos jogadores fidelizava os clientes, né? Mas o cara tava ali, eu sou o seu agente para conseguir o seu maior contrato. Eu tenho as conexões, me dá aqui o contrato, eu sei fazer o melhor contrato para você, vamos lá, e através das conexões dele, o cara conseguia a maior soma de dinheiro. Mas o Rich Paul mudou o jogo porque ele olha para a vida do jogador de uma forma holística. E também a galera confia nele porque ele tem o background, né, cara? Ele tem o passado de muitos desses jogadores. Né? E isso também é importante de ser dito aqui, porque ele tem eu acho que talvez um coeficiente empático muito grande dessa galera, né? Fatalmente, Flavinho. Você tava falando e eu brinquei aqui, falei do Ed Curry, mas o Ed Curry é o exemplo perfeito que entra aí pro cara que não entendeu o que era essa Black Tax, e a gente tá falando de um camarada, Flavinho, que ganhou ao longo da carreira dele 70 milhões de dólares. Esse camarada aplicou para falência. Esse camarada pediu falência porque ele tinha muita gente próxima, muita gente pedindo dinheiro, muito familiar precisando dele, dependendo dele, teve uma penca de filhos. Então, assim, é fundamental a gente também entender que, por mais que seja bem fácil, e olha que você tá falando aqui com um torcedor da Filadélfia que deveria estar nesse momento odiando o Rich Paul. Eu posso estar também odiando o Rich Paul, tá? Isso não me impede, mas não tem como não admirar o cara por ter entendido e virado esse jogo, né? Tipo, quebrou de fato a corrente nesse sentido. E quando você fala, Flavinho, sobre antes de ser, eu quero ser o melhor, vou conseguir o melhor contrato para você. E ainda, independente de tudo, o Rich Paul ainda tá brigando por isso. E de fato, é inacreditável pensar que a maioria dos clientes da Clutch recebem os salários, 2/3 do salário deles no dia 12 de junho, salvo engano, ao passo que outros jogadores recebem os 2/3 do signing bonus inicial só no finalzinho de outubro. Então, assim, você vê que o cara de fato tá pensando também nessa parte. Ele não é besta, né, cara? É impressionante ver. Você sabe que o cara tá incomodando, que o cara tá virando um pouco o jogo quando se cria uma regra contra ele, né? A gente viu isso. E aí a gente teve um caso, né, no universitário de um atleta que estava negociando com o Rich Paul, o Darius Bazley, que acabou, no final das contas, pulando a universidade para assinar com um estágio que a gente, inclusive, já falou aqui no episódio, inclusive com a Aninha, no nosso resenha da Aninha. A gente comentou do Darius Bazley que acabou assinando um contrato de estágio de $1 milhão com a New Balance. Então, assim, a gente vê que o Rich Paul, ele tá pensando em todos os níveis, não só no profissional, né? E aí a NCAA vem e tenta dar uma freada. Peraí, um cara que não tem um diploma não pode ser o agente de um jogador que ainda não se formou. E aí o próprio LeBron James não é besta e fala, então eles fizeram The Rich Paul Rule. A repercussão foi tanta, Flavinho, que a regra caiu por terra no dia seguinte. Então, assim, a gente repara que, sim, ele incomoda. E aí eu acho que também vale a pena a gente falar por que ele incomoda tanto também, assim, do outro lado. Eu entendo, eu apoio, eu acho fundamental a presença do Rich Paul, mas até que ponto ele tá alinhado com o discurso dele também, em estar pensando melhor pelo jogador dele, quando ele, como por exemplo no caso de Nerlens Noel, deixa o cliente de fato à deriva. E aí aqui para você que está escutando a gente, se você não está lembrado desse caso, o Nerlens Noel foi trocado, né, pelos Sixers por 2 escolhas de segunda rodada com o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks tiveram rumores de que tinha oferecido um contrato de 70 milhões para o Nerlens e ele acabou não aceitando. E aí hoje, né, hoje que eu digo, 2021, às luzes do segundo ano da pandemia, a gente vem a descobrir que o Nerlens Noel, pouco antes, né, de declinar a oferta de Dallas, né, a extensão de Dallas, ele teve presente na festa de aniversário do Ben Simmons, sentou do lado do Rich Paul. Detalhe, Nerlens Noel não era agenciado por Rich Paul. E o Rich Paul, conversando com o Nerlens, fala, eu vou te fazer um cara de $100 milhões. E aí, Flávio, a coisa fica estranha,
Porque o Nunes entende isso e ele fala, não assina esse contrato que tu vai te amarrar em Dallas por 4 anos de maneira desnecessária. Vem comigo que no próximo ano você vai ter 50, você vai ter 100 milhões na tua conta. O Nunes não assina com Dallas, ele acaba assinando pelo mínimo com o Oklahoma City Thunder. O Oklahoma City Thunder tem um bom primeiro ano pelo Thunder. E aí ele reassina com o Thunder pelo mínimo? E aí as coisas não faziam sentido lá em 2019. E aí a gente entende hoje que, peraí, existiu proposta de fato do Sixers, ou existiria, se o Rich Paul atendesse as ligações do front office da Filadélfia. Existiam contatos do Clippers e existiam contatos do Miami Heat. Por que o Rich Paul não atendeu? O Nerlens Noel tá processando hoje o Rich Paul, pedindo os 58 milhões que ele perdeu. Mas não vai rolar, né, Flavinho? Não tem como você processar um agente por não fazer um trabalho dele. Você também tem que ser responsável em algum ponto, porque o cara é teu agente, mas ele não vai ser o dono da tua vida nesse aspecto, vai? Cara, ele não vai ser o dono da tua vida, mas ele vai ditar possivelmente o rumo da tua vida para os próximos 30 anos. Por isso tem que ser alguém que tu confia. E é aquele negócio, né, cara? A gente nunca sabe ou vai saber desses detalhes de tudo o que aconteceu, né, por trás. Mas o que diz, tudo que a gente vê dos outros jogadores é que ele conseguiu mais dinheiro até do que os jogadores mereciam. Estamos falando aí de Tristan Thompson, estamos falando de você, meu querido. Olha o tiro direcionado. Então, o Nerlens Noel, a gente esquece também, né? Mas ele tinha muito problema com lesão, né, cara? Ele entrou na liga com histórico de lesão e depois ele teve problema de lesão dentro da liga. Então, o mercado para o Nerlens Noel existia, mas ele não era o dos mais aquecidos. Não sei se essa proposta de 70 milhões estava na mesa. Quero acreditar que sim, mas fazia sentido porque o Nerlens Noel ainda estava naquela fase de que a gente acreditava no potencial dele, ele tem uma capacidade atlética invejável e a gente ainda acreditava que ele poderia ser mais do que ele é hoje, um jogador de 5 a 10 milhões de dólares por ano, que é um jogador de rotação, jogador que vai contribuir muito no âmbito defensivo, mas é isso aí, para por aí. Mas ele naquela época ele podia ser mais do que isso. Então, tem um pouco de responsabilidade do jogador também, mas eu queria levar a conversa para um outro lado agora. Eu acho que a gente precisa entender se isso que o Rich Paul está fazendo, isso não sou eu perguntando, isso está lá no artigo também. Isso do Rich Paul, essa grande mudança dos jogadores, porque aí quando você começa, os outros jogadores da liga começam a ver que isso é possível, peraí, lá, eu consigo fazer isso também? Despertando, saindo da Matrix. A gente tem um grande despertar e, peraí, eu posso fazer isso aqui? Eu não sabia que eu podia fazer isso não, cara. Então beleza. Então vamos lá, que agora a gente vai conversar. E aí, Paul George começa a querer ser trocado e por aí vai. Paul George, que não é do mesmo agente da Clutch, não é da Clutch. E aí, eu queria entender se você acredita que isso, no final das contas, no extrapolar das coisas, né? Assim como tudo na vida, né? Atinge um ápice e depois ela cai. No ápice, isso é bom para a NBA? Isso é ruim para a NBA? Ou não faz diferença? Eu já darei a minha opinião, mas só já que você levantou de Paul George, válido ser dito aqui que mais um caso, inclusive, envolvendo o Rich Paul. Rich Paul, para quem não se lembra, começa a trabalhar como agente pela CAA. É o chegado, é o cupincha, é o apadrinhado do Leon Rose, que hoje é o presidente, né, do New York Knicks. E aí, Flavinho, Rich Paul, novamente, depois eu também vou te jogar a minha pergunta para esse episódio aqui sobre o Rich Paul, mas o que acontece? Rich Paul sai junto com o LeBron, depois de orquestrar, né, junto com Maverick Carter, o The Decision. LeBron vai para Miami, LeBron ainda assina a primeira extensão em Miami pela CAA, né, com o Leon Rose como seu agente. E aí ele deixa a CAA porque o Rich Paul resolve fundar a própria agência, né, a Clutch Sports. E aí, Flávio,
é válido a gente dizer que sempre ficou essa rixa, esse bife, esse bad blood, sabe? Essa coisa meio mal, esse sentimento de chumbo que foi trocado ali. E aí, só para usar aqui como exemplo aqui o Paul George, Flávio, Paul George acaba assinando com a CAA, e o Paul George tinha deixado bem claro, isso antes dele reassinar com o Thunder, tá? E ele deixa bem claro que ele tinha um desejo de jogar pelo Los Angeles Lakers. Você se lembra disso? Só que Lembro aí disso. Los Angeles Lakers vira a terra da clutch, vai? Vamos ser sinceros. O pai Com chega lá. certeza. E aí, qual é a nossa surpresa para além de descobrir que depois do ano que o Paul George reassina inexplicavelmente com o Thunder alegando negócios inacabados, quando ele tem a chance de novo de escolher o destino dele, ele nem dá uma chance pro Lakers, ele nem faz uma visita ao Lakers, ele acaba assinando com outro, né? Ele acaba indo pro outro lado, né, da cidade, né? Mas voltando aqui à questão que você trouxe para mim, Flávio, eu consigo entender você buscar o melhor para o seu jogador e você entender, fazer o seu jogador entender, ter essa percepção de que, peraí, eu sou o motivo pelo qual o nosso orçamento é X. Se eu sair daqui, é X menos eu. Eu sou o ativo mais importante aqui. Eu não tenho que ficar preso. Por que eu tenho que ficar preso em Memphis? Por que eu tenho que ficar preso em New Orleans, como no caso do Anthony Davis? Eu entendo num fato desse quando a gente está falando também de um cara que estava há quantos anos em New Orleans, no Anthony Davis? Quantos anos mais ele tinha no seu contrato? Eu começo a ter minhas dúvidas com relação a essa abordagem do player empowerment ser algo positivo, e eu sou um dos grandes apoiadores do player empowerment. Quem dera se a NFL Players Association tivesse uma força como a NBAPA, né? Mas eu começo a questionar até mesmo as minhas próprias visões aqui quanto ao tema, Flávio, porque quando eu vejo um caso como o do Ben Simmons, que é um camarada que de fato não tem barganha para negociar o que ele vai fazer, porque, peraí, ele acabou de assinar uma extensão de 5 anos, ele ainda tem mais 4 anos de contrato, ele tá só piorando o valor dele como ativo. Se o Sixers quiser, ele deixa o Ben Simmons sentado em todas as partidas, não pagando mais de 22 mil dólares, mais de 70 mil dólares, agora eu não me lembro aqui, eu preciso trazer depois o número exato aqui e trarei. Mas isso é você ser um bom agente também para o seu jogador quando você pensa nisso, porque olha só, se a gente tem uma pessoa que acaba. New Orleans não quis comprar o blefe. Não quis trocar o Anthony Davis para um lugar que ele não quisesse, porque não satisfeito de dizer que o Anthony Davis ia sair, o Anthony Davis escolheu para onde ele queria sair. Mas eu entendo Sim. num caso desse. Mas peraí, quando a gente está falando de um time que só aceita. Não, peraí, eu vou acabar aceitando. Tá bom, eu peço aqui, eu tô dentro, vou comprar teu blefe aqui. E se o Sixers acaba só não decidindo, ok, eu não vou trocar você, não vou aceitar 10 centavos em R$1, sabe? Porque a sensação que eu tenho é, a cada nova declaração do Simmons Camp, né? E aí sempre a gente associa o Rich Paul, mas por enquanto a gente não tem nenhuma fala direta do homem. A cada E fala ele tá dessa, certo. E ele tá certo. ele tá certo. Mas a cada fala dessa, ele tá também vendo o valor dele diminuir. Será que em algum momento esse valor não vai chegar ao limite de falar, ok, você é tão valoroso pra gente agora quanto sentado por um aninho pelo menos, sabe? Mas aí eu questiono mesmo, Flávio, essa abordagem quando a gente tem um caso como o Tyrese Maxey. Peraí, a gente tá indo também longe demais. Em tese, Tyrese Maxey ouviu de Rich Paul ou dos seus asseclas da Clutch, que o Tyrese Maxey não fizesse nenhuma parceria com lojas locais na Filadélfia, porque talvez o Rich Paul não queira a Filadélfia como um destino para ele. Não queira que ele crie raízes na Filadélfia. Mas, Flávio, o jogador não é o centro. Por que o Rich Paul está tomando essa decisão por Tyrese Maxey? Por que ele tomaria, se esse rumor for verdadeiro? Te faço essa pergunta. Herói, mas tem a sua pitada de vilão? Eu acho que provavelmente
de onde ele está sentado, ele não se considera o vilão de nada. Mas eu acho que para ele pouco importa. Sabe por quê? Porque eu vou te falar o seguinte: o cara dá resultado. Sabe por que o cara dá resultado? Porque o salário do Ben Simmons para essa temporada é 33 milhões de dólares. Então são 33 milhões de razões pro Ben Simmons ficar tranquilinho no banco. Ah, essa não vai me trocar? Eu não quero ficar aqui. Eu vou aparecer para poder fazer o treininho ali rapidinho, mas eu não quero estar aqui. Beleza, muito que bem. Então, ou você vai me multar, se eu aparecer pro jogo e você não me jogar, eu não quero jogar, beleza, vou ficar sentado aqui. Sabe por quê? Porque os contratos na NBA, eles são garantidos. Os contratos para esses caras, eles são 100% garantidos. Os contratos menores, né? Aí eles têm anos que não são garantidos. Mas diferentemente da NBA, onde tem um número que é garantido, uma porcentagem do contrato que é garantida, e o resto é variável, baseado em incentivos, né? Na NBA os contratos são 100% garantidos. Então, se o Ben Simmons sentar durante um ano, para ele tá ok também, porque o dinheiro tá no banco. E detalhe, o salário dele cresce ao longo dos anos até o final, e ele tá protegendo o jogador dele de qualquer forma. O que o Rich Paul tá dizendo com isso é que, no caso do Tyrese Maxey, abordando o caso do Tyrese Maxey agora, é que ele vê isso como pequeno, essa questão do marketing, não criar raízes na Filadélfia ali e tudo mais, e que ele pode ganhar mais. É parecido com o discurso do Nerlens Noel. Não faz sentido você agora arriscar pegar um contrato agora e vai que você é trocado junto com o Ben Simmons para outro lugar, e aí você tem que ficar rompendo, pagando multa contratual com essas lojas na Filadélfia. Entendeu? Porque não faz sentido, não faria sentido. Então eu entendo esse lado e vou passar a palavra para você e depois eu quero fechar com um ponto específico. São 227.613 dólares que o Ben Simmons perde por cada jogo que ele não se apresenta sem nenhum motivo aparente, Flávio. Eu tenho certeza que ele vai estar lá. Ele É não uma precisa. luta real. Ele não precisa estar no treino, ele pode perder bônus pequeno. 4 anos. Então, mas isso não vai acontecer. A gente sabe, a gente já Eu viu quero esse. que aconteça, Flávio. Então, mas aí que tá, entra o nosso lado fã, né, cara? Porque isso não vai acontecer. O James Harden se apresentou totalmente fora de forma e falou assim: eu não jogo mais isso aqui. E é isso, e acabou. Se você quiser me achar, eu vou estar lá no Strip Club, lá em Atlanta. Entendeu? Me troca para Brooklyn. E aconteceu. O cara, ele falou para onde ele queria ir. Ele falou qual time que ele queria ir. Ele se apresentou totalmente fora de forma. E aí, meu querido? Entendeu? Isso vai acontecer. O Ben Simmons vai ser trocado, cara. Eu odeio quando você tá certo. O Ben Simmons vai ser trocado. E detalhe, o valor vai ser melhor do que a gente acha que vai ser. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu confio no meu GM. A gente acha que o Ben Simmons está subvalorizando, né? O valor dele está decrescendo e tudo mais. Mas, cara, todo mundo sabe que o Ben Simmons sabe jogar basquete. Sacou? Ele não sabe fazer algumas coisas que a galera colocou expectativa em cima dele para isso. Alô, Acho que ele é um jogador. Não, pera. Eu acho que o Ben Simmons, ele ganha como um jogador de 33 milhões de dólares, mas eu não necessariamente acho que ele é um jogador de 33 milhões de dólares. Pagaria um pouco menos. Mas você paga, esse é o preço que você paga por esse jogador tão novo assim e com um potencial gigantesco, como ele tinha. Então você paga, entendeu? Você não deixa esse tipo de ativo sair da tua porta. Cara, para finalizar minha parte, eu queria dizer que para mim não importa se o Rich Paul, se isso é bom ou não para a NBA. Porque eu acho que isso é bom para o mundo. Sacou? Eu acho que isso é bom pro ambiente inteiro dos negócios. Entendeu? O Rich Paul tá fazendo uma coisa que ninguém fez. Ele tá mudando a forma como jogadores e atletas negros, pretos, são vistos e se veem. E isso tem um valor que eu acho que vai perdurar durante muito tempo. E talvez a gente só entenda o real valor do Rich Paul daqui a muitos anos. Quando a gente for estudar e falar assim, caraca, esse maluco pensava diferente de todo mundo. O maluco não precisava ter diploma e
corria dando volta em volta dos caras que estudaram isso a vida toda e que estavam lá e herdaram negócios, herdaram clientes e por aí vai. Então, para mim, não faz diferença se está fazendo o jogo melhor ou ruim. A audiência na NBA, a NBA como marca, nunca teve tão forte. Nunca teve tão vendável e marketável. Então isso, para mim, não tá estragando o jogo, mas não faz diferença, porque antes, quando era o sistema anterior, quando os agentes eram todos brancos e os atletas muitas vezes eram prejudicados e não tinha ninguém olhando para eles, ninguém estava reclamando. Ninguém estava reclamando que o sistema tinha que mudar. Então eu nunca vou ficar do outro lado de um cara que é tão inovador assim. Mas em nenhum momento eu disse que ele é perfeito, né? Eu não preciso concordar com tudo que o cara faz. O Bill Simmons tem uma frase que todo o agente mais poderoso é odiado, né? O Dan Fagan que o diga, mas ninguém reclamava do Dan Fagan estar buscando o melhor pelo jogador dele, né? É esquisito a gente pensar dessa maneira, né? E até mesmo porque que a gente tem também algumas implicâncias com o Rich Paul. E aí, Flavinho, eu queria terminar só com uma frase do nosso queridíssimo Jalen Rose. Na NBA e na vida, você nunca ganha o que você merece. Só o que você tem barganha para negociar. E aí, todos os méritos são poucos para Rich Paul. Excelente. Não preciso nem falar mais nada. Eu vou pedir agora para você falar pra gente poder terminar aqui o nosso episódio. Inclusive, fica ligado que tem 2-minute drill na sequência. Eu queria que você dissesse para nossa galera onde que eles conseguem achar os nossos episódios e as nossas redes sociais. Bem, se você está escutando esse episódio aqui, a gente já passou de três dezenas? 3 dezenas? Eu ia até falar 3 dúzias. Não, mas tá errado, né? 3 dezenas. 3 dezenas de episódios aqui. Então você já está assinando o nosso feed. Você sabe, nos melhores agregadores, nos melhores do ramo dos podcasts, você encontra a gente. Seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no Google Podcast, onde quer que você escute. Só procurar ali por Pads e Regatas. Aí você assina o feed que toda vez que tiver episódio novo, é só você dar o play que vai estar lá, teu ouvidinho. E se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, acompanhe a gente tanto no Instagram quanto no Twitter pelo @Pads e Regatas, tá? Inclusive, um forte abraço aqui, aproveitar mais um para Mike Zito, revolucionando não apenas no Instagram, mas também em Twitter, né? Mitando. E também pode dar uma olhadinha na gente no YouTube, Flavinho. No YouTube. É só procurar pelo Pads e Regatas Podcast e aí você vai encontrar o nosso canal. Todos os episódios que você tá escutando aqui, você gosta de ouvir no trabalho, né? Dando aquela muquedinha ali, naquela telazinha ali, a abazinha anônima. Só abrir ali no Pads e Regatas Podcast. E aí, não esquece, né, minha cupincha? Você assina o nosso canal, por favor. Se inscreve lá no canal, assina a sinetinha, mesmo padrão, episódio novo, teu ouvido, pum, foi. Muito bom. Obrigado pela audiência até agora, galera. É muito bom, a gente conta com vocês, interage com a gente nas nossas redes sociais. Fica ligado, 2-minute drill na sequência. Peace. Você sabe quando uma sequência de eventos vai se sucedendo até chegar num evento bizarro que você pensa, peraí, como é que a gente chegou aqui? Explico. Por exemplo, o Buffalo Bills mal perdeu um jogo em 1970. E aí, um passe ruim arruinou tudo. E aí, no ano seguinte, um recorde de 3-10 ou alguma coisa parecida, não vem ao caso. E aí eles ganham a primeira escolha do draft. E aí eles escolhem o O.J. Simpson, o O.J. Simpson fica em Buffalo por um tempo, e aí conhece a sua mulher Nicole Brown, e aí depois, no final das contas, a gente sabe que ele acabou matando ela, e ele contrata o Robert Kardashian, pai da Kim Kardashian e das demais Kardashians, né, para ser o seu advogado. No final das contas, eles ganham o caso. Isso aí meio que faz as Kardashians famosas, o Robert Kardashian morre, enfim. O ponto todo se o Bills não tivesse tomado um touchdown, talvez em 1970, talvez a Kim Kardashian não fosse famosa hoje, sabe? Mas é uma coisa assim meio bizarra, se você para pra pensar. E o que eu vou te contar aqui nesse 2-minute drill vai ser meio esquisito, tá? Mas se eu falasse pra você que um camarada vendendo réplica de camisas de jogadores da década de 90, jogadores da NFL, como por exemplo Warren Moon, esse camarada tem encontrado outro jovem, um menino de 17 anos, no aeroporto de Akron para Canton. E se eu te falasse que
Aí, numa sequência de eventos, a Adele vai terminar sentando na beira da quadra no jogo 5 das finais da NBA. É louco pensar isso, né? E se eu te falasse que, na realidade, essa história é real? A Adele apareceu, né, no dia 17 de junho, ou julho, eu sou péssimo com datas, mas no jogo 5 das finais da NBA entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. E aí ela apareceu, bem, não vem ao caso quem ela apareceu agora, mas tá, eu não vou contar agora. Eu vou contar do passado. Esse homem que vendia réplicas de camisas, ele estava no aeroporto em 2002, como ele estava sempre trajado do que ele vestia, era o que ele vendia, ele estava vestindo uma réplica da camisa do próprio Warren Moon, sim, aquele, o quarterback do Houston Oilers na época, né? E ele estava vestindo uma camisa do Warren Moon, e aí um outro rapazinho, um jovem, um mancebo, encontra esse rapaz, ele acha essa camisa bem irada, afinal de contas é uma réplica perfeita. E aí ele gosta da camisa, ele troca uma ideia com esse cara, e aí no final das contas eles trocam um telefone. E aí, meus amigos, é aí que eu vou contar o bizarro da coisa. Essa amizade continua, essa amizade se torna cada vez mais forte, e aí, no final das contas, o mancebo é selecionado com a primeira escolha da NBA. Com a primeira escolha no draft de 2003. Você já tá sabendo pra onde eu tô indo, né? E aí esse cara que vira amigo pessoal, quase que uma figura paterna, um próximo, sabe? Aquela galera, o parcetruta mesmo, sabe? Aquele de fé. Esse cara vai depois trabalhar com a CIA, e aí esse cara depois larga a CIA para abrir a própria agência esportiva dele. Esse cara é Rich Paul. Esse cara é Rich Paul encontrando com LeBron James num aeroporto em Akron em 2002. E aí, numa sequência de eventos bizarro, a Adele acaba sentando na beira da quadra num jogo 5 da NBA porque ela tá namorando o Rich Paul. Que coisa, hein? A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não, e compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.